Olá, boa noite. Mais uma live hoje aqui. Essa live vai ficar gravada. Essa live hoje é com a Creuza Medeiros, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Então vamos esperar o pessoal ir chegando. E a Creuza também para a gente poder convidá-la para vir conversar com a gente. Patrícia, Lorraine, e aí, querida, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá o Rex? Então, vamos falar hoje. Vamos falar hoje de alinhamento energético. Saudades de você também, Patrícia. Muito bom. Sempre que eu vou a Brasília, você é a pessoa que eu mais me lembro, né? Porque você foi esse canal para que eu chegasse lá em Brasília, né? Já temos aqui 7 anos. Hernani Trota, uma referência. Quase fiz com você o curso de formação haitiana lá no Espaço Saúde. Eu fui sócio do Ralph Viana durante 10 anos lá no Espaço. E Reich faz uma parte importante da minha vida. Creuza, pede de novo para eu acho que eu. Ah, tá. Ei, que beleza! Ê, Ei. Eu achei que eu tinha apertado no lugar errado. eu tô aqui na sua cadeira, no Jardim Ah, que Mag. beleza! Eu estou vendo aí atrás de você esse lugar maravilhoso. Tá aqui te Então, esperando, daqui a pouquinho eu estou aí. se Deus quiser. Saudade dessa família, morando agora pertinho. Já está morando em cima, não? Não, Não, tá. é uma longa história. Tá bom. Mas está morando do lado, É, bem perto. bem Esse perto. jardim tem um imã, né, Hernani? Com certeza. Com certeza. É bom demais. Como é que eu falo? É clima de montanha em Cuiabá. É, estamos com saudade dessa Ah, narração. A gente saudade te de vocês traz também. aqui só para ouvir isso, clima de montanha em Cuiabá. Jardim Magnólia, clima de montanha em Cuiabá. Então, tenho acompanhado vocês. Vem cá, o Pedro foi sozinho para Salvador? Está lá fotografando? Sim, já Ah, que beleza. voltou. Ele foi Já fazer o curso voltou. de hipnose, já voltou. Ah, que Voltou bacana. transformado. Ah, eu tenho acompanhado vocês. Estou Estamos aqui. curioso para saber. Quando eu for aí, eu quero ser atendido. Ah, com certeza. Vamos fazer aqui uma junta hipnótica para você. Ah, Eu, maravilha. João e Pedro. Só tem que ser assim para dar conta de você. Ah, Brincadeira. maravilha, maravilha, maravilha. Que Então, o maravilha. que vamos falar? De alinhamento energético. Essa é ótima. O que vamos falar? Eu entrevisto você, porque você é filho de comunicador também, né? De Então, jornalista, na verdade. sim, meu pai foi jornalista durante 30 anos. Uma pessoa muito importante até no desenvolvimento da minha pessoa enquanto autônomo. Meu pai não queria que eu fosse autônomo, não, mas ele foi muito importante no desenvolvimento do meu eu autônomo como profissional. Te passou essa. Porque senão você poderia ser um alto funcionário da Receita Federal, hein, Hernani? Tudo a ver, né? Olha, eu acho que o sonho do meu pai é que eu fizesse um doutorado na Europa, alguma coisa assim, né? Que eu trabalhasse numa área. Meu pai trabalhou na ONU, né? Então eu acho que ele teria gostado que eu fosse de alguma área internacional, alguma coisa assim. Mas ele foi bacana, ele aceitou todas as minhas escolhas e sempre deu muita força. E eu guardo os ensinamentos dele até hoje, foi muito importante para o meu desenvolvimento. Foi muito bacana. E aí, uma curiosidade.
curiosidade, né? Porque comunicador não tem jeito, já começa a querer saber das coisas. não é? O que que ele te dava de presente, Hernani? O que meu pai me dava de presente? Olha, assim, vamos colocar de um jeito objetivo e do jeito subjetivo. Do jeito objetivo, meu pai era muito generoso. Então ele me deu muitos presentes, ele estava sempre muito disponível para participar, para colaborar materialmente. Agora, subjetivamente, meu pai me deu duas coisas muito importantes. Como fazer e como não fazer. Eu acho que são dois presentes que os pais dão e a gente lida muito mal com como não fazer, né? Que são os defeitos, as falhas, as imperfeições, as impossibilidades dos pais, que a gente não é muito bem treinado para capitalizar bem esse lado. Então, eu fui aprender um pouco tardiamente a capitalizar bem isso, e aí eu percebi como foi importante as coisas muito importantes que meu pai me falou e as coisas muito difíceis que meu pai me falou, que meu pai era um grande falador, né? Ele era um escorpionino emocional, muito afetivo, muito sentimental, mas muito crítico e muito assertivo e muito tinha um dom da palavra. Ele era muito retórico, muito dialético. Então ele me deu falas. Eu carrego num ouvido falas importantíssimas que construíram o meu caráter, a minha personalidade, e no outro ouvido falas muito difíceis que também me ajudaram a construir o meu caráter e que só tardiamente que eu percebi como foram importantes também essas falas. Porque a gente não acerta sempre, né? Você é mãe, eu sou pai, a gente fez muita coisa legal, mas fez muita merda também, querendo fazer bem feito, né? Então, Espe- Especialmente fizemos, no meu caso, por não conhecer essa uhum, jornada do autoconhecimento, de ser um pouco pedra, né? uhum, Sabendo que até as uhum. pedras conversam entre elas. Não é? Isso realmente, quando a gente entra nessa floresta, as coisas ficam mais claras, a gente erra um pouco menos, continua errando bastante, mas sem intenção. É. Eu imaginei, quando você falou do seu pai, como a gente tem muita questão da imagem, até por conta do alinhamento, me vieram muitos livros na mente. Hum. Você lia os livros do seu pai? Ele te dava muitos livros de presente? Bom, Compartilhamento? pois Como é, era? eu venho de uma família de gente de literatura. O meu avô era jornalista, era escritor, era dramaturgo, era poeta e fez um sucesso bastante importante numa determinada época da vida dele. Eu estava comentando com alguém outro dia, Creuza, que eu não consigo lembrar de nenhum quarto que eu dormi desde sempre que não tivesse uma parede cheia de livro. Então, o meu pai me deu livros para ler e eu li livros dele sem ele me dar os livros para ler. Ah, com Então, certeza. teve essas duas coisas, né? Mas sempre, sempre, família de leitores compulsivos, todos, família da minha mãe também, a família de teatro. Então, essa coisa de arte teve dentro da minha vida a vida inteira, né? Eu fui criado praticamente dentro de um teatro, né? Minha mãe, meu pai, minha avó, né? Tudo gente de teatro. Então, nesse momento, inclusive, eu estou mexendo com duas grandes pesquisadoras, uma é uma doutora em História do Teatro, e produzindo dois livros sobre a minha avó, que a minha avó foi uma grande atriz francesa, uma pessoa com muita importância no teatro brasileiro, foi com quem a Fernanda Montenegro começou, Que e incrível. uma geração enorme de atores começaram com a minha avó, né? E quando eu era pequeno, na minha casa transitava uma geração de atores. A maioria já morreu, né? Jardel Filho, Bibi Ferreira, Tônia Carreiro, Paulo Otran, Paulo Gracindo. Esse pessoal todo era pessoal de casa, né? Marília Pêra, né? Minha avó
trabalhava com os pais da Marília Pêra numa companhia de teatro. Meu pai começou a namorar minha mãe numa peça de teatro que trabalhava meu pai, minha mãe e minha avó. Que Então, fantástico isso. a história da minha avó tem muitas. E isso aí davam muitas horas de papo que a gente está justamente botando nos livros. Contando as histórias da minha avó, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, enfim, com teatro na França, com teatro no Brasil, histórias bem bacanas. A melhor forma de eternizar, né? E você foi para o palco também ou preferiu só Pois ficar é, nas Creuza. composições? Não, curiosamente, não. Não, eu falo uma coisa assim, hoje eu não tenho mais vergonha de falar isso, não. O teatro nem é a arte assim que eu tá em cima da minha lista. Eu fui fotógrafo, cinema, música, literatura, vem muito antes de teatro para mim. Embora eu tenha tido uma intimidade muito grande na minha infância, na minha adolescência com teatro, mas não. O meu pai fundou o Teatro Tablado com Maria Clara Machado. Eu conheci muito a Clara e sou amigo de uma geração de atores que começaram no tablado, mas não, eu não tenho nenhuma afinidade nem nenhuma intimidade com o métier de teatro. Muito bem. E agora vamos falar desse métier que é a música e da música. Vamos falar, eu quero saber um pouquinho, nós colocamos como tema alinhamento, uma terapia cirúrgica. Cirúrgica. E é cirúrgica, a gente sabe disso, né? A gente sente isso no retorno que os clientes dão. E aí eu queria te perguntar, né, nesse papo aqui, o que foi que teve o alinhamento, que tem de tão especial, que te fisgou dessa forma tão amorosa, que há mais de 20 anos você está junto com o alinhamento junto com você e emocionando e conquistando tantas pessoas pelo mundo com essa técnica. Veio até para Cuiabá. Não, pensa, ficou 10 anos tentando. Então, eu estou fazendo exatamente 20 anos de alinhamento, exatamente no mês de maio. Que E, legal. e o que me fisgou, Creuza, foi uma paixão. Uma paixão, né? Eu namorei a Mônica Oliveira e eu dava aula de yoga, eu trabalhava com massagem ayurvédica, eu não tinha nada a ver com esse mundo sensitivo. Eu trabalhava já com terapia de respiração. Então foi um namoro que me fisgou para esse trabalho. E a partir da minha relação com a Mônica, o trabalho aconteceu, né? Eu aprendi o trabalho com ela. 2 meses depois, 3 meses depois, eu já tinha feito um alinhamento com ela em 2002, quando ela começou a ir para a Alemanha, as primeiras viagens para a Alemanha. Eu conheci a Mônica, fiz um alinhamento com ela e com a Letícia Tui. Depois eu fiz um alinhamento com uma amiga dela, uma pessoa muito, muito engraçada, a Priscila Pinto. E aí eu comecei a namorar a Mônica e 3 meses depois ela me chamou para atender, para trabalhar com ela. E um ano depois, exatamente em maio de 2004, eu fui trabalhar na Alemanha com ela. E lá eu fui 15 vezes para a Alemanha, durante 5 anos. E, Hernani, assim, lógico, extrapolou fronteiras, né? Qual que é a grande memória que você tem de interessante desse período na Alemanha? A questão do alinhamento na Alemanha, algo tão xamânico, tão brasileiro, tão nosso, com a nossa energia brasileira. Como que foi a aceitação? Porque eu sempre falo aqui nos atendimentos, nas rodas de cura sobre isso, que foi do Brasil para Uhum, fora. uhum. E hoje está não só na Alemanha, como a Mônica e a irmã dela já levaram para a Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra. Olha, bom, primeiro eu encontrei um povo apaixonado pelo Brasil, então isso já foi uma porta interessante, né? Uma paixão pelo Brasil, pela música do Brasil, pela espiritualidade do Brasil. E tinha uma coisa no alemão muito interessante. Bom, primeiro eu saí do Brasil para ir para a Alemanha com aquela ideia estereotipada de que alemão é frio e duro, e encontrei um povo
alegre e aberto. É claro, encontrei um povo frio e duro num determinado nicho. Pessoas muito mais velhas que ainda viviam com os ecos da guerra. Né? Gente que ainda passou pela guerra, que teve pais, avós em campo de concentração, gente com guerra. Esse povo, esse perfil era um perfil um pouco mais duro, um pouco mais frio, vamos falar assim. Mas encontrei um povo muito alegre e com uma coisa muito interessante. Se você provasse que o que você estava trazendo tinha fundamento, que aquilo era sério, que aquilo tinha um embasamento, eles faziam qualquer coisa. Qualquer coisa. Mandava dançar pelado em volta da fogueira em noite de lua cheia. Eu não fiz isso, não. Mas o pessoal faria porque tinha esse pré-requisito, né? Você tinha que provar que o que você estava trazendo tinha fundamento, que aquilo era uma coisa séria e tinha um embasamento teórico, técnico, enfim, né? E o alinhamento tem isso, né? Então foi impressionante, assim, aonde a gente ia, a gente era recebido e as portas se abriam de uma forma impressionante. Porque o trabalho é muito apaixonante, né? É É, muito... É. Então, é cirúrgico. quem ouve uma explicação numa roda de cura e vê uma demonstração, era impressionante. A gente já chegava na Alemanha com a agenda de atendimento cheia das rodas de cura da viagem anterior. É Então, era impressionante, né? muito legal, era muito legal. Hernani, nesses 20 anos, vamos aproveitar aí o gancho. Que transformações que te chamaram mais atenção, assim, como você tem percebido a evolução do alinhamento, que é claro que as pessoas novas que chegam, os novos terapeutas, a gente vai trazendo o nosso estilo também, a nossa história para o alinhamento, porque o alinhamento é eclético. Acho que para mim o que mais me encanta é essa possibilidade infinita de sermos nós mesmos no atendimento. Se fosse para lembrar lá do início de hoje, aqui ó, aqui tem duas pessoas aqui que são clientes, apaixonadíssimos pelo alinhamento. O Ricardo, a Rafaela, que são pessoas que foram muito transformadas a partir do alinhamento. Então aqui ó, nossa audiência. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação, de como você percebeu essa evolução, que afinal você é a história viva do alinhamento e a gente está aqui eternizando nessa live. Então, Creuza, bom, primeiro eu preciso falar de mim, que entrei no alinhamento com uma crença muito arraigada de que esse mundo sensitivo não era para mim, né? Eu repetia uma fala, eu dizia, uma fala que eu repetia do meu pai. Ah, eu sou uma porta, eu sou um tijolo. Eu não vejo nada, eu não sinto nada. Então, para que eu pudesse estar aqui hoje, 20 anos depois, eu dei muito trabalho para o andar de cima, para Imagina. a galera que nos sustenta. Eu precisei de muita comprovação. E eu acho que a maior transformação que eu passei, assim, no primeiro momento, foi justamente a minha disponibilidade de estar nesse trabalho, de vencer as minhas limitações, de vencer as minhas crenças, de vencer essas barreiras ilusórias, né? que me limitavam de alguma forma de estar num mundo sensitivo. Então essa talvez tenha sido a transformação inicial mais importante que eu passei, é dizer sim, né? Eu vou fazer, eu topo fazer. Porque quando eu comecei a namorar a Mônica, eu podia perfeitamente ter continuado dando aula de yoga, fazendo massagem ayurvédica. Eu tinha um espaço terapêutico no Rio muito top. E ela fazia o trabalho dela e eu fazia o meu. Então, alguma coisa quis, hoje para mim isso é muito claro, né? Ao longo de 20 anos, hoje é muito claro porque durante muito tempo eu me perguntei, por que eu, né? Por que eu que estava lá dando aula de yoga, não tinha nada a ver com esse mundo mediúnico, sensitivo, transpessoal, nada a ver, né? Simpatizante, mas não praticante, né? E hoje para mim é claro, enfim, quando você
constrói um trabalho, o alinhamento é um trabalho muito jovem, porque, na verdade, o alinhamento que a gente conhece, ele começa em 98, quando a Mônica encontra o Aloysio, e faz uma reforma do trabalho, né? Faz um aperfeiçoamento do trabalho. E um trabalho muito jovem, ele precisa de muitos pré-requisitos, ele precisa de um embasamento filosófico, e o alinhamento não tinha, quem trouxe esse embasamento fui eu. Precisa de um embasamento terapêutico, um olhar, um viés terapêutico. Quem trouxe esse viés foi o Alex Faust, o nosso querido que já faleceu. Então o Aloysio vem, traz o trabalho, ele canaliza esse trabalho, ele implanta esse trabalho. A Mônica reforma o trabalho, dá ao trabalho um caráter terapêutico, porque no tempo do Aloysio era tudo muito caótico, não tinha um método exatamente, né? E ele pedia muito para a Mônica, para que a Mônica formatasse um curso e que ela escrevesse um livro, porque ele sabia que ele não era a cara dele, ele não era terapeuta, ele era um gostava curador. de fazer. Ele gostava de fazer. E ele não era, essa é uma divisão que eu criei para mim, tá? Ele não era um terapeuta, ele era um curador. Então ele era uma pessoa que chegava lá, fazia o trabalho e não estava muito preocupado com isso que a gente está preocupado, de um entendimento maior do psiquismo, enfim, de todo um viés filosófico que a gente tem, né? Então a Mônica tira eu chamo que eu digo que ela desespiritizou, embora o Aloysio não fosse espírita, né? Ela deu uma norma, um método, um viés pedagógico para o trabalho, né? Eu entro no trabalho, eu trago um embasamento filosófico que o trabalho não tinha, né? Esse caráter que o alinhamento tem de receber a cultura oriental, de receber o xamanismo, de receber o mundo afro, de receber o mundo indígena, a física quântica, as terapias transpessoais, esse encontro de pontes quem trouxe fui eu. Eu acabei escrevendo o primeiro livro em língua portuguesa. A Mônica foi escrever o livro dela depois. E aí, não fugindo da tua pergunta, eu acho que um trabalho muito novo ele foi mudando por si, né? Eu quando abro o Cura Interior, né? Quando eu saio do galho central, né? Tem um galho central que o Aloysio implanta, a Mônica é um galho desse tronco, eu venho desse galho do fogo sagrado, implanto o meu próprio trabalho, e isso já ganha um outro viés, né? Porque a técnica do cura interior é a mesma técnica do fogo sagrado, mas tem um olhar terapêutico, tem um olhar filosófico, tem um olhar pedagógico bastante diferente do fogo sagrado. Então, isso é uma dinâmica. É uma dinâmica... Fale. Sabe o que eu acho mais impressionante? Aí é um testemunhal mesmo, Hernandes, a liberdade que você, como nosso mestre, como nosso professor, essa liberdade de atuação, de que a gente pode ser livre, você confia tanto no que você faz, você gosta tanto, você é tão bom professor que você sabe que essa galera vai fazer a coisa acontecer. E porque eu me sentia muito presa, às vezes, eu estou falando de mim, com outras técnicas terapêuticas que a gente se formava, e ficava aquela voz dos professores aqui no seu ouvido, e você ficava travado, não conseguia atender, porque tinha aquela voz como se a gente precisasse imitar e ser igual a quem nos ensinou. Quase uma ditadura. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque nós estamos aqui também para divulgar o nosso evento em Cuiabrasa, no feriado de Nossa Senhora, em outubro. Isso aí. E eu queria que você falasse um pouco disso, que no meu entendimento, aqui da minha família alinhadora, esse é o trunfo da sua forma de lidar com a questão do alinhamento, do ensino-aprendizagem, essa liberdade que você nos dá. Queria que então, na verdade, não sou eu que dou, né? Eu sou
canal por onde essa liberdade escoa. É claro, Creuza, sem tirar o meu mérito, eu como aquariano, eu não teria topado fazer o que eu faço do jeito que eu faço, se não fosse permitido fazer desse jeito. Porque eu não sou uma pessoa que se enquadra muito com regra, eu não sou uma pessoa que fica muito em caixinha, né? Tanto que uma frase que eu acho que você vai lembrar bem, porque eu repito muito isso no curso, a regra não pode se sobrepor ao campo. Sim, Porque, na verdade, o que existe é uma inteligência imanente, subjacente, inerente a toda a existência. Essa sim, inteligência está aqui. A gente precisa desenvolver e educar a via de acesso para lidar com essa inteligência. E essa inteligência, ela tem uma característica, uma das características muito marcantes dessa inteligência, que a gente chama de campo, enfim, de consciência, é que é um oceano de infinitas variáveis. exato. Então, como é que você vai lidar com infinitas variáveis cristalizando um protocolo de procedimento? Não tem como. Agora, eu compreendo quando você fala da ditadura dos professores, e eu já tinha tido essa percepção desde quando eu era aluno, eu fiz muitas formações, e quando eu comecei a ser professor, eu acho que a agulha da minha bússola, a coisa que me norteou, é como é que eu gostaria, como é que eu gost... que professor que eu quero ser, que eu gostaria de ter tido. Esse Entendo. foi o meu viés, né? Como é que eu gostaria de ter tido um professor? É assim que eu me tornei professor. Agora, eu entendo os professores porque essa ditadura ela pode ter duas razões. Pode ser um excesso de zelo, e eu encontrei muita gente que tinha um honesto excesso de zelo, né? Não querer que aquilo seja deturpado, não querer. Porque você vê, eu vejo, a gente vê muita maluquice, a gente vê. Eventualmente eu sei de consteladores, de alinhadores, que são duas áreas que estão mais perto de mim, fazendo absurdo, besteira, né? Então, tem muitos professores que. E aí isso roça num outro motivo, que é a questão de querer ter controle. O cara quer controlar como é que o aluno dele vai fazer depois. Não Sim. estou nem aí para isso. Em 20 anos eu já percebi, Creuza, que existe um filtro, tem uma peneira, num lugar que eu não tenho acesso, que eu não tenho controle, que eu não conheço, mas que eu vejo funcionar. Existe uma permissão, é isso que Ah, fica tem, claro. tem, Uma tem, claro. permissão Tem uma que é muito peneira, normal. tem um filtro, Eu tem uma percebo, peneira. sim, essa peneira, porque a gente percebe até no estilo das pessoas que chegam para receberem o alinhamento, em quem nos procura, a forma como a ressonância Hum, acontece para chegar até a gente, quem está preparado, quem não está. E quem está convicto e tem essa autorização já chega assim. Eu quero alinhamento. Eu nunca ouviu falar de alinhamento. Então, mas essa liberdade, sabe, Hernani, de isso nos deixa muito mais seguros e responsáveis, porque claro, é pela liberdade da claro, técnica que a gente fica claro. mais responsável, porque a gente ama tanto e acredita tanto e as pessoas são tão beneficiadas e ficam tão gratas que você tem uma linha que é a sua, mas Hum, que vem, né, hum. dessa força que a gente não entende, mas existe. E a gente percebe, Hernani né? Fornari, como estão as composições? Muitas Então, composições. muitas sempre, né? Sempre, sempre. Eu ganhei um super presente da pandemia, que o meu filho mais novo, que é produtor musical, ficou aqui 7 meses no sítio, e quando ele foi embora, deixou um estúdio de gravação montado para mim. Então, hoje eu produzo as minhas próprias músicas. Como eu não sou profissional, isso também me deu muita liberdade, Viu? né?
Eu, com até os 20 anos, eu queria ser músico. E, enfim, aconteceram muitas coisas na minha vida que a música ficou no espectro de músico amador e isso me deu muita liberdade. Então eu não tenho compromisso com gravadora, não tenho compromisso com público, não tenho compromisso com nada. Eu faço o estilo que eu quiser, no tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, ao sabor da minha inspiração. E o que aconteceu no decorrer, eu estava conversando com um grande amigo meu que mora na Itália sobre isso. Como eu não fui profissional, a minha música foi acompanhando a minha vida profissional. Então, e como eu trabalhei em muitas coisas, porque durante 20 anos eu trabalhei com agricultura, eu trabalhei com vida rural. Então, a minha música dessa época é toda de tema rural. Tá? Tanto que o Almir Sater é uma referência para mim, o Renato Teixeira é uma referência para mim, né? Essa galera foi, nesses 20 anos da minha vida, entre os 20 e os 40, a minha grande referência. Quando eu largo a vida rural e entro na vida terapêutica e no yoga, nessa coisa toda, a minha música muda totalmente de estilo. Aí eu tenho disco de mantra, eu tenho uma vertente de uma época da minha vida mais devocional. Eu tenho uma vertente também de música country, música folk em inglês. Eu fiz recentemente um disco desse estilo. E mais recentemente, de 10 anos para cá, a minha música é bem nesse tema de terapia, de quântico, transpessoal, enfim, desse tema, né? E, E virou um hino das constelações, inclusive, por todas as nossa, nossas relações. As meninas aqui, que são aqui do nosso grupo, da Magnólia, aqui, não tem uma constelação, não tem um elemento praticamente que a gente não coloque você essas conhece duas músicas. a história dessa música? Tá, por todas as nossas É, relações. Aproveita para contar, para deixar registrado então, aqui para as fãs. eu estava na Aldeia do Sol fazendo um workshop com a Gabi. E a Gabi estava constelando. Eu estava quietinho num canto, sentadinho, e deu aquele surto inspiratório, peguei o papel e a letra veio de uma vez só. Quando acabou a constelação, o Bull e o Bill, que são os líderes da Aldeia do Sol, meus amigos de 40 anos, que também são músicos, e são hoje um grande expoente do xamanismo norte-americano no Brasil. Eu estou saindo da sala, eu botei a letra da música na mão do Bull. Falei, Bull, faz uma melodia para essa música. Passou uma semana, ele me liga, fala, irmão, eu fiz a música, vem aqui. Aí eu fui lá. Ele tocou a música para mim. Ah, não, esqueci um dado importantíssimo. Quando eu fiz a letra e dei a letra na mão do Bull, veio uma voz de dentro ou de fora e falou para mim, essa música vai ser o hino das constelações no Brasil. Cheguei na casa do Bull, ele tocou a música, a gente ficou emocionado e tal. Aí ele me contou depois como é que ele fez a música. Ele estava com o Bill fazendo alguma coisa de roça, na horta, ou alguma coisa qualquer, cuidando de cachorro. Deu um clique no Bull, ele olhou para o Bill e falou assim, eu reverencio a memória dos meus ancestrais, honro e respeito esse povo que veio. Ele falou o primeiro verso, falou, faz a música, canta aí. Aí o Bill cantou, na hora. Aí o Bull falou, peraí, foi lá dentro, pegou o violão e eles terminaram a música ali. E aí, Creus, é impressionante, porque... Bom, eu precisava de uma live para falar só dessa música, porque é impressionante. Bom, se eu for falar de pessoas que fizeram o curso de alinhamento por causa dessa música, Não está tem escrito. 50, mais, quase 100. Gente Acho que que já chega... tem uma aqui na live, inclusive, dona Rafaela Maia. Que ela vai vir, viu? Gente, é impressionante, assim, quase toda semana eu exagero, mas todo mês eu recebo WhatsApp, e-mail, gente falando, eu estava no interior do Pará, fazendo uma constelação, ouvi a tua música, fui no Google, achei você. Eu estava fazendo... Nossa, essa então eu já ouvi a beça. Eu estava no trabalho de ayahuasca no interior de não sei da onde, e tinha uma banda tocando e tocou tua música.
Fora as versões dessa música que de vez em quando eu ouço por aí. Muito legal, muito legal. Nossa, um Ó, grande Rondônia presente. ali. Rondônia presente, Rondônia vizinho, fácil, fácil para vir para Cuiabá. Então, Hernani, falando nisso, na música, na arte, fala aqui para a galera que está vendo ao vivo, que vai assistir depois a nossa live, aquilo que você fala lá no seu vídeo, que a gente manda para as pessoas interessadas no curso, quais as razões para, além de ser alinhador energético e atender outras pessoas, quais são as razões para a gente fazer esse curso? Pois é, tantas razões, né, Creuza? Eu acho que, em primeiro lugar, para ter uma ferramenta. é, é, a gente nasceu com 6 sentidos. E a Grazi, querida, lá de Balneário Camboriú, chegou aí. Beijo para você. Dá um beijão na tâmara. A gente nasceu com 6 sentidos e só disseram para gente que tinha 5. E a Sim, gente ficou com um sentido atrofiado. E esse sentido, esse sexto, tem a ver com. Não tem a ver só com sensitividade, com paranormalidade. Tem a ver com sensibilidade, com equilíbrio emocional, com autoconhecimento, com equilíbrio psíquico. Então, eu acho que a coisa mais importante, se eu quisesse fazer um curso assim, a coisa que eu diria para você mais importante desse curso é passar pelos 9 dias. Porque tem uma quantidade enorme de gente que fala para mim, olha só, eu não tenho intenção nenhuma de ser terapeuta. Eu vim para me trabalhar. Grande parte dessas pessoas no meio do curso já mudou de ideia, né? Mas eu acho que passar pelos 9 dias, eu acho que todo curso de formação de terapia, se não é assim, deveria ser, porque tem que funcionar para você primeiro. Então, a primeira coisa que eu te diria, o motivo principal de fazer um curso desses é para você. É para você exato. se conhecer melhor, é para você saber lidar melhor com as suas dores, porque é por isso que a gente procura terapia. E se você consegue entender a real necessidade de você desenvolver e educar esse canal sensitivo, isso aumenta um espectro de vida consciente imenso. E é claro, se você é terapeuta, isso vai te dar uma ferramenta potentíssima, seja lá que tipo de terapia você faz. Se você é profissional de qualquer área, porque em 20 anos eu já formei, acho que todas as áreas profissionais que existem, e os feedbacks que eu tenho são fantásticos. Médico fazendo alinhamento, advogado, arquiteto, engenheiro, veterinário, agrônomo fazendo alinhamento, com pé de laranja, eu já formei. Veterinário, então, um monte, né? Um monte. Então, essa liberdade que você falou no começo, Creuza, foi a coisa que me ganhou, né? Do alinhamento não ser uma doutrina. Em muitas terapias, assim como muitas religiões, tem aquela coisa de você tem que se adequar a ela. O alinhamento se adequa a você. Exato. E eu falo no curso isso, cada um vai sair fazendo um alinhamento diferente. Um espírita vai fazer um alinhamento com uma determinada pegada, porque essa liberdade eu acho fascinante. O alinhamento, ele recebe você com um acervo que você já trazia. Então, Exato. E valoriza. ele te acolhe com todo o background e o know-how que você já trazia. Então, o alinhamento de um espírita vai ser diferente do alinhamento de um constelador, do alinhamento de um psicólogo, do alinhamento de um teta healer, porque o alinhamento acolhe todo o background que você já trazia. Isso foi uma das coisas que me ganhou muito para esse trabalho e que eu completaria a resposta à tua pergunta. Vem fazer o curso porque seja lá o que você faz, vai potencializar o que você faz. Exatamente. E eu, Hernani, foi isso que também me cativou e me cativa todos os dias, porque eu atendo muitos, muitos evangélicos.
É E, mesmo? e muitos evangélicos com alinhamento. E aí a mensagem vem editada. É impressionante ao final do atendimento, gente, a linguagem é editada. Que bacana. E eu ouvi de uma evangélica que eu gosto muito, de uma pessoa muito admirável aqui de Cuiabá outro dia. Antes de começar o atendimento do alinhamento, ela me disse assim: Creuza, quem vem aqui ser atendida por você, se é evangélico, sai mais evangélico, se Que é bacana. católico, sai mais católico, se é espírita, sai mais espírita. Eu quero te dizer que eu te admiro exatamente por isso, porque você não faz a cabeça de ninguém para o que você acredita. E nessa hora eu agradeci imensamente ao alinhamento, porque o alinhamento, ele faz isso, ele nos coloca no lugar de apenas meio. Somos ferramentas. O Exatamente. terapeuta não tem nada dessa importância que julgam que temos. Hum, E sem falar dessa inclusão, exatamente para a sagitariana, foi o que me encanta a que cada legal. dia, essa forma respeitosa. Então, eu valido isso que você fala nos Ah, que cursos. lindo. Já assisti quantas vezes? Uma mais duas aqui, a terceira vai ser esse ano, em outubro, 4 vezes o seu curso. Então, a gente realmente, quando você está ali, depois, tudo que você fala no curso, você vê na prática. É É, incrível. eu Aí, ó. acho, Creuza, uma das. Eu vou contar uma historinha aqui. Você deve lembrar, porque eu falo muito dessa pessoa no curso, que foi um monge da Índia que cruzou o meu Adoro. caminho. É, Aham. eu conto várias histórias dele. E um dia a gente deu. Isso eu estou falando de 83. Eu nem pensava em ser terapeuta. A gente deu uma espremida nele, porque no mundo do Oriente tem muito essa coisa do guru, do mestre e tal. Eu estava muito, nessa época, muito com o pé atolado muito na jaca da Índia, no melhor dos bons sentidos. E aí a gente deu uma prensa nele, a gente falou, Swami, como é que a gente reconhece o mestre verdadeiro? Como é que a gente sabe, né? Se aquele cara é o teu guru, se é o teu mestre e tal, barará, porque ele era um mestre anti-mestre, né? Eu aprendi muito com ele a ser um anti-mestre, né? Quem é mestre é você, o seu próprio mestre. E ele respondeu com uma pergunta. Ele falou assim: é alguém que trabalha pela tua liberdade, pela tua autonomia, pela tua independência? Esse pode ser o teu mestre. Anos depois, 30 anos depois, quando eu fui ser terapeuta, quando eu fui ser professor, né? Que eu fui ser professor depois, essa fala mora dentro de mim. Então, eu que não estudei pedagogia, que não estudei didática, né? Que não fiz nenhuma formação para ser professor, eu fiz formações para ser terapeuta, né? Eu tive que fabricar, desenvolver em mim, né? Esse viés terapêutico, essa voz, essa fala desse Swami, foi o grande norteador da forma como eu resolvi ensinar, né? E eu acho que o alinhamento foi o caldeirão perfeito para isso poder acontecer. Isso que você chama de liberdade, é isso mesmo. Essa liberdade de ser quem você é, o cliente ser quem ele é e o terapeuta ser quem ele é, e sem manipulação, sem, Adivinhação. sem Hernani, adivinhação. o que mais me intriga, sério, sério mesmo, eu deixo aqui registrado, o que mais me intriga e me afasta de algumas terapias, algumas correntes terapêuticas, é exatamente essa necessidade de adivinhação do futuro Nossa, é e verdade. de colocar na caixinha que é isso ou aquilo. Eu acho uma baita coragem, para não dizer o contrário, de você dizer para alguém que isso é por causa daquilo e principalmente do futuro. Qual que é o risco, o perigo disso para a psique humana? Hernani, eu Não queria é? muito que você falasse essa questão da adivinhação. Isso é muito sério, Creuza, porque eu diria, eu vou colocar até um segundo perigo, talvez tão grave quanto esse, porque eu já recebi muita gente em consultório, e Gabi também. Eu já recebi, eu estou me lembrando aqui de uma pessoa que foi muito, muito marcante, uma pessoa que foi fazer uma constelação e chegou
para ser atendida pela gente surtada, porque na constelação o campo falou que o avô dela não era pai da mãe dela. E aí o terapeuta dá um pé na bunda dessa pessoa e ela vai para a vida com uma informação inútil dessa, sem saber o que fazer. Então, eu acho, Creuza, vamos lá, vou falar uma coisa que é muito contundente, tá? E você me conhece, você sabe que eu tenho muito cuidado em não ser dono da verdade. Eu já começo o curso, você sabe disso, com aquela frase de Buda: não acredita em nada que eu falar, né? Porque tudo é só minha opinião. Mas eu acho assim, se você não fez faculdade de psicologia, se você não fez formação em psicanálise, você não sabe lidar com fala em terapia. Você não sabe lidar com linguagem. Porque linguagem em terapia, para lidar com linguagem em terapia, pressupõe conhecer a dinâmica da transferência e da contra-transferência, a dinâmica das resistências, controles, reatividades e defesas. E só em psicologia e psicanálise que se aprende isso. Terapeuta holístico não é terapeuta que está habilitado a lidar com linguagem. E as besteiras que eu vejo, às vezes muito, eu não vou chamar de trágica, mas muito graves, que eu vejo, em geral, são por aí. Porque facilmente, no mundo holístico, se escorrega para o adivinho ou para o conselheiro. Sim. E todas as merdas que eu vi serem feitas em consultório ou em setting de constelação, ou qualquer terapia, em geral recaem nesses dois erros. Ou o terapeuta virou conselheiro, ou o terapeuta virou adivinho. E quando você vai ver, é claro que o psicólogo também faz besteira, né? Isso não quer dizer que o psicólogo está isento de fazer. Mas, na maior parte das vezes, são pessoas que, por ignorância, por ego, por dinheiro, ou por mau caratismo, ou por ingenuidade, né, acabam se arvorando nessa... Gente, eu conheço gente que não é psicólogo nem é psicanalista e atende pessoas uma vez por semana para fazer conversa. Para mim, uma pessoa dessa tinha que ser presa. Ou, no mínimo, impedida de fazer o que ela faz, porque é um absurdo, né? É a mesma coisa. Se você não fez direito, você não sabe defender uma pessoa num tribunal. Se você não fez engenharia, você não sabe fazer cálculo estrutural para fazer um viaduto. Se você não Exato. fez psicanálise e psicologia, você não sabe lidar com a linguagem. Agora, Exato. terapeuta holístico não lida com linguagem. A gente, em alinhamento, a gente lida com canalização. É outra expressão da fala. E é por isso que a cirúrgica, inclusive, e nos dá essa. Sempre me perguntam, mas como você fica ao final do seu atendimento? Você não fica pesada, cansada? Eu falo, pelo Ah, que ótimo. contrário, eu me Isso. curo junto. É maravilhoso o alinhamento, por quê? Primeiro que é problema do outro, não é meu. Que Pois é. a gente já fica muito isento dessa questão de ficar embolado com o outro. Quando você falou do semanal, Hernani, eu fico aqui pensando muitas vezes o que uma pessoa tem, um constelador tem para falar para um cliente toda semana, sabe? Eu sempre Pois pensei sobre isso. Como que eu falo ao final de um atendimento de constelação, alinhamento ou hipnose para o meu cliente? Quando que eu volto? É claro que se é caso de psicólogo, de terapeuta, eu sou a primeira a encaminhar, a primeiríssima. Eu falo assim, quando você sentir que está precisando. Eu A também minha falo isso. relação com os meus clientes é essa, e quem está aqui sabe disso. Eu não faço pacote. Eu tenho horror a esse nome pacote, porque a pessoa não pode estar atrelada a mim só se ela quiser, Só se ela se quiser. ela sentir vontade. Aí flui. Então, assim, eu fico. É nesse sentido que eu falo que você é libertador para os seus alunos. Porque em você a gente encontra essa guarida para sermos livres e fluir. É por isso que Influir. flui. Eu até conheço, Creuza, não é uma maioria, uma minoria, de gente que tem um currículo enorme. Eu até conheço gente séria que recebe o cliente uma vez por semana, mas uma semana faz reiki, a outra semana faz Sim, tudo renascimento, bem. a outra Sim, semana faz constelação, a outra claro. semana faz... Agora, o perigo, aonde eu vejo mais absurdo é nessa
coisa de terapeuta holístico se arvorar em ser psicoterapeuta. Vai escorregar no adivinho ou vai escorregar no conselheiro, o que pode ser muito perigoso também, né? Exatamente. E aí é por isso que a gente está aqui para convidar. Já tem 50 minutos de bate-papo. Olha aí a cliente falando aqui da questão do respeito, do apoio. E é por aí mesmo. Nós temos um excelente professor, viu, gente? Cuiabanada que está aqui na live. Ó, o professor, como que vai ser diferente? Estou A chegando gente aí. está chegando, galera. E vocês, a gente está esperando. Então, Hernani, faz esse convite aí, com Vou todo esse fazer. amor. Então, uma pergunta que muita gente faz, né? Vou já fazer aqui um merchandising aqui. O que você vai aprender no curso? Você vai aprender a atender um cliente presencial em consultório, você vai aprender a atender à distância, você vai aprender a atender em grupo, que a gente chama de roda de cura. Você vai aprender a trabalhar em dupla ou sozinho, porque tem essas duas formas de trabalhar. Você vai aprender a atender ser humano presencial, né? Como eu falei, à distância, em grupo, casal, criança. Vai aprender a atender animais, vai aprender a atender vegetais e vai aprender a atender empresas, que é um trabalho muito bacana de trabalhar no mundo corporativo, né? Fazer alinhamento de casa, fazer alinhamento de empresa. Isso a gente vai aprender. É muito importante também, porque é uma outra pergunta que me fazem, nenhum curso do mundo, nem faculdade, finaliza uma pessoa. Os cursos inicializam uma pessoa. Então, você vai sair de um curso, porque muita gente fala, você forma terapeuta em 9 dias. Se em 9 dias eu não sentisse que a pessoa sai devidamente inicializada para se construir como terapeuta, ou eu já tinha ficado com o nome queimado no mercado, ou o curso não tinha 9 dias. Exato. Né? Se eu dou há 20 anos um curso de 9 dias, é porque, para mim, está mais do que na cara de que em 9 dias, intensos e intensivos, você sai inicializado para você começar a construir um terapeuta, porque a construção de um terapeuta é infindável, é eterna, para a vida toda. Né? Terapeuta nunca fica pronto. Então, o que você pode esperar? Além de aprender tudo isso que eu falei, é passar pelos 9 dias, que isso já é muito rico. Uma outra coisa que é muito bacana também, Creuza, que é um feedback que eu recebo muito. O primeiro trabalho de alinhamento que você vai fazer no curso é com você. A gente chama de autoalinhamento. Muita gente, eu encontro gente anos depois, gente que termina o curso e me fala isso, olha só, não vou ser terapeuta não, mas autoalinhamento eu vou levar para a vida. Eu encontro gente anos depois, olha só, lembra, fiz curso com você, eu não atendi ninguém, mas autoalinhamento eu faço até hoje. Isso é muito legal também, né? Então, eu acho que a gente tem, e eu acho que fechando essa fala, né, do curso para a gente botar água na boca da galera, gente, a coisa mais importante para mim, a coisa que mais me ganhou, eu acho que a Creuza vai concordar comigo, essa capacidade de ser profunda e leve. Exato. A gente vai passar 9 dias levantando a tampa do esgoto, mexendo em trauma, em dor, em sofrimento, em raiva, em angústia, e isso vai ser leve. Isso é muito legal. Assino embaixo, não preciso nem ir ao cartório, porque foi o que transformou a minha família, que transformou a minha vida. Exatamente esse poder da percepção de saber que algo não vai bem. Algo comigo, algo de onde eu estou, do ambiente, das pessoas. Isso muda o jogo da nossa vida. E é por isso que isso muda o jogo. E é dessa Coisa, forma. né, eu sei que a gente está no finzinho, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar também, porque também é uma demanda que as pessoas têm muito, assim, me perguntando, trazendo esse assunto. Mágica não existe. O curso não vai fazer por você o que você tem que fazer.
Alinhamento energético não vai fazer por você o que você tem que fazer. O que alinhamento vai fazer, e que eu acho que toda terapia faz, mas alinhamento é muito pontual, muito eficiente, né? Muito cirúrgico, como você falou, é abrir um horizonte de possibilidades, é criar uma ambiência de lucidez, de clareza e de equilíbrio emocional para você fazer suas escolhas. Porque mágica não existe. Não existe. Essa já é a temática do próximo Isso encontro. aí. Alinhamento não é mágica. Embora seja uma magia. Embora seja magia. Exatamente. Embora seja uma magia. Embora seja E o magia. mais desafiador no alinhamento é a pergunta clássica, que eu acho até engraçada, é muito interessante. Mas você não me conhecia. Como que você sabe desse detalhe? Não é? Agora não tem segredo mais, agora você sabe de onde que você pega. É tão interessante, né? Quando a gente entra nessa seara de saber que tá tudo. Eu falo, nossos inconscientes conversando, somos amiguinhos, é só isso. Tá aí, ó o download. É isso. Então, isso é tão simples, né? Ah lá, ó, a Rafaela falando que lembra perfeitamente do dela. A Rafaela, o case de sucesso é o que temos da transformação da própria pessoa. Isso que é bacana. Não, e Hernani, a gente está com várias garotas propaganda aí. Tem a Patrícia viu? Lohane, de São Paulo, Viu? que é companheira do grande Rex Thomas, está aqui, querida, queridíssima. A Grazi, lá de Balneário Camboriú. Se é que não está na Itália agora, né, Grazi? Muito queridas, muito queridas. Gratidão a vocês de estarem aqui com a gente. E essa. E gratidão a você, Creuza, com essa família, com a minha família de Cuiabá. Isso, nossa família, do Jardim Florido. E sem falar, você não falou até agora, quem vem passa bem aqui, né? Come Olha, bem. vou te falar, eu já vi coffee breaks bons na minha vida. Agora, o coffee break da tia Creuza, olha, vou fazer uma coisa, vem fazer o curso só por causa do coffee break, Isso. já valeu. Já valeu. Ui, Fora o acolhimento, o Jardim Magnólia, que é um oásis, um paraíso no meio do Centro-Oeste, mas o coffee break, gente, fala sério, fala vale a sério. pena. Faz o curso só para coffee break, o resto é bônus. Olha, eu começo a pesquisar meses antes Eu sei todos disso. os novos empreendimentos da cidade culinários, eu já fico de olho. E os nossos abraços, hein, E os Hernani? nossos Fala. abraços. Aqui a gente se abraça muito bem. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, é uma Maravilhoso. delícia estar aqui com você. Nós vamos Muito bom. escalar mais outros cuiabanos para virem bater papo com você, para contagiar o mundo com esse amor tão grande, tão profundo que o alinhamento consegue nos trazer, com essa leveza que é o mais importante. E é isso, as inscrições estão super abertas. De 7 a 15 de outubro estaremos aqui nesse jardim, com o Hernani tocando violão e nos ensinando as magias da vida. As magias da vida. Muito bom, querida, muito bom. Manda um beijo grande para o Dr. João. Dr. João, que figura, Dr. João. E para Pedro e João também. Para o meu Pedro amigo e vascaíno. Seu amigo vascaíno está um pouquinho mais agora. Ah, Assim, ele vai amaciando, ele vai amaciando. Aquariano, arredio, está um pouquinho mais chegado. Cada um Pedro, tem seu tempo. E Pedro está agora super voltado à fotografia também, com altos planos. Ele é muito Estamos talentoso. bem. Estamos bem. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom, eu que te agradeço, querida. E agradeço esse pessoal maravilhoso também que esteve aqui com a gente. Muita saudade de todo mundo. Logo um beijo aqui grande. estamos juntos. Obrigada, Hernani. Me coloca como colaboradora na live para eu salvar no meu perfil. Como é que faz isso? Na hora que você for finalizar, vai aparecer se você convida alguém para ser colaboradora. Mas se não aparecer, tudo bem também que eu divulgo. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. Vamos lá.